Shalom, querido, shalom. Vamos dar continuidade. Hoje a nossa pauta é sobre circuncisão nos ouvidos. E, queridos, o ouvir é algo assim tremendo. Primeiro, né, a Bíblia diz que a gente é moldado na estrutura da fé por aquilo que eu ouço, né? Quando eu ouço a palavra de Deus, a minha vida vai sendo formatada, moldada num padrão de uma pessoa de fé. Aquilo que eu ouço, é lógico que aquilo que eu vejo também, mas nesse momento a palavra é sobre o ouvir, né? Aquilo que eu ouço alimenta a minha alma. É um nutriente, é uma vitamina que gera uma estrutura dentro da minha alma. Então, quando eu estou ligado ao Senhor, eu estou formando um tipo de estrutura dentro de mim. Mas quando eu não estou, eu também estou formando um tipo de estrutura dentro de mim. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que eu tenho ouvido, ou quem eu tenho ouvido. Você poderia me dizer isso? Quem que você tem ouvido? Nesse tempo, né? Você tem ouvido o Senhor, você tem ouvido as trevas, você tem ouvido a má notícia, você tem ouvido a sua alma, suas dores, você tem ouvido a palavra. Quem que você tem ouvido? Quem que está dando formato, abastecendo a sua alma para esse tempo e para essa geração? A gente vai ler um texto, se você quiser acompanhar, está em Isaías, capítulo 6, a gente vai ler até o versículo 8. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram, e a voz do que clamava encheu de fumaça, encheu a casa de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo da sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É um texto conhecido, né? É o texto do chamamento de Isaías para dentro do propósito, do ofício profético. Mas esse pequeno texto, ele traz consigo alguns tipos de vozes. Primeiro, Isaías declara, né, que no ano que morreu o rei Uzias. Então, queridos, eu quero que você pense que o governante havia morrido, existia crise no meio do povo. Com certeza, Isaías já estava sendo chamado, né, para esse ofício profético, e ele estava no meio de todo esse burburinho, de todas essas vozes. E se a gente analisar, como é que está hoje? Aonde você tem depositado os seus ouvidos? Porque crise a gente está vendo. A gente tem escutado muito nesse período, né, acerca da volta de Jesus. E daí eu tenho visto vários tipos de pessoa nisso, porque nós temos escutado. Pessoas incrédulas, dizendo: já ouvi isso um monte de vezes, não acredito que seja agora. Pessoas, eu já até falei esses dias, né, eu tô vendo pessoas se convertendo racionalmente. Tipo assim, decidi, tô indo pra igreja, porque eu conheço a palavra e eu sei que Jesus está voltando. Vou me posicionar. Inclusive, a mãe de um filho do ministério aqui da minha casa, aconteceu exatamente assim com ela. Ela conhecia a palavra e ela falou: não, Jesus está voltando.
tô indo, né? Ela tá ouvindo um som. Existem outras pessoas que estão dando ouvidos ao que está acontecendo em meio às nações. Existem aqueles que estão com medo da volta de Jesus. Existem vários tipos de pessoas dentro desse processo. E a questão não é haver vários tipos de pessoas, é o que você está ouvindo. Porque, queridos, nós somos formadores de nós mesmos e somos formadores de outras pessoas. Aquilo que eu ouço e vejo, né? Mas hoje falando acerca do ouvido, aquilo que eu ouço traz um formato para minha alma. E aquilo que eu libero e faz com que você ouça traz um formato para sua alma. E esse formato pode ser um formato de construção para o reino de Deus, ou pode ser um formato de destruição para o reino, de construção para o mundo, de construção para a alma, de construção para as suas emoções. E você também é um formador, porque você também tem ouvido e você também tem transmitido, talvez não num canal, talvez não com pessoas ouvindo dessa forma, mas você transmite na sua casa, você transmite no trabalho, para alguém está ouvindo algo que está trazendo um formato. Isaías, nesse período, ele ouviu no meio de uma crise. Só que daí, em Isaías, versículos, tudo no 6, tá? No 2 e 3 diz assim, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. E daí vai contando como que eram os serafins, e no 3 fala assim, e clamavam uns aos outros dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E isso esse momento de louvor, esse momento de adoração, esse momento de exaltação ao nome do Senhor mudou o quadro de Isaías. E o que isso aponta para nós, queridos? Que muitas vezes a nossa alma está em crise, ansiedade, depressão, medo, insegurança, por causa das coisas que nós temos ouvido. Mas quando eu entro no cenário da adoração ao verdadeiro Deus, a minha alma, ela começa a ser mudada, ela começa a tomar o formato da dimensão do reino de Deus. Você consegue entender isso, queridos? Eu saio do cenário natural. Dentro de uma adoração genuína, verdadeira, de proclamação acerca de quem Deus é, eu consigo ver que tudo pode estar em crise, mas toda a terra está cheia da glória de Deus. Que Deus não perdeu o domínio, que Deus continua sentado no seu trono, que Deus continua no governo da minha vida. Eu preciso mudar o foco do meu ouvir. Talvez você esteja aí perdido, cansado, desanimado, frustrado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Preste atenção no que você tem ouvido. O som que você tem ouvido é um som que libera o céu sobre você e te traz vida, ou são sons que geram medo, angústia, ansiedade, pavor? Queridos, isso é muito sério, que levam para carnalidade, que levam para ambientes nostálgicos, depressivos. O que você está ouvindo? Daí vem o versículo 5 que diz assim, então disse eu, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito num povo que também tem os lábios impuros. Querido, todas as vezes que eu sou tomado ao som do céu, que o cenário onde eu estou muda, porque eu saí do cenário da crise e entrei no cenário de Deus, todas as vezes acontece algo. Eu começo a ver as minhas sujeiras. Mas eu não começo a ver a minha sujeira para depressão, para tristeza, para culpa. Não, eu começo a ver para falar assim, Senhor, me santifica, me limpa, me arranca disso. Eu quero estar posicionado, eu quero cumprir o que o Senhor tem para minha vida. Foi isso que aconteceu com Isaías, né? Ele começa num cenário falando sobre uma crise acerca da morte do rei Uzias. Ele entra num cenário da adoração, da exaltação ao nome do Senhor. Ele reconhece dentro desse cenário, ele fala, meu Deus, que santidade é essa? Ai de mim no meio disso. O Senhor vê nele o desejo de transformação, queridos. Você acha que o anjo apareceu lá do nada? O Senhor não viu
em Isaías o desejo de correr, de fugir, de eu não sirvo para isso, né? Deus errou ao me chamar. Não. Isaías falou assim, o que eu vou fazer agora? Porque isso aqui é grande demais e eu sou pequeno demais diante disso. E o Senhor fala, calma lá, eu vou dar um jeito na sua vida. Você pode ver que é diferente de Jonas, que teve que passar por um processo de correção. Por quê? Porque o Senhor encontrou nele fuga. Por causa das vozes que estava ouvindo. E daí Isaías, dentro disso, é tocado e se levanta. É no mesmo ambiente, queridos. No mesmo ambiente, ele se levanta e fala, tá bom, Senhor, eu tô aqui. O Senhor falou, o Senhor nem fala assim, Isaías, vem cá, quero te usar. O Senhor não fala com ele. Olha, vamos lá de novo. A segunda parte do versículo 8. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor só libera um som. Quem que eu envio, para fazer essa obra? Isaías não ficou pensando, será que eu fui chamado para fazer isso? Será que eu tenho unção, autoridade, patente para fazer isso aqui? Não. Isaías foi tocado por causa do arrependimento, por causa da transformação, por causa do ambiente da presença do Senhor, por deixar de ouvir a voz da crise e começar a ouvir o som da exaltação. Ele foi tocado e ele falou, opa, o Senhor está procurando alguém, eis-me aqui, Senhor. Eu me coloco nessa brecha, pode me usar, pode me enviar. Eu não sei como é que tem que fazer não, eu não sei como é que faz isso, eu não sei, mas eu tô aqui, pode me enviar. Quando Isaías fala ai de mim, ele começa a ouvir a voz interior. Olha só, ele começa na voz da crise, na voz no meio daquele ambiente. Depois ele escuta a voz de exaltação, depois ele escuta a sua voz. E o que a voz dele dizia? Ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Só que daí, depois que ele passa por esse processo, vem o quarto ponto, que é o versículo 8, que diz assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. Então, no mesmo ambiente, Isaías começa falando de uma crise da nação. Se ele está falando é porque ele ouviu. Eu somente falo aquilo que entrou em mim, sai de mim aquilo que entrou. A primeira coisa que ele fala acerca da situação que estava a nação. A segunda coisa que ele passa é o processo da exaltação ao Senhor. A terceira coisa que ele passa é o processo da santificação da sua voz interior. E depois, ele chega e fala assim, meu Deus, eu estou ouvindo o Senhor. E o Senhor está dizendo sobre a terra, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, no mesmo momento, na mesma situação, na mesma circunstância, diz, ei, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E daí, queridos, eu pergunto para você, qual a voz você está ouvindo? Você está ouvindo a voz da crise? Você está ouvindo a voz da exaltação e da adoração? A voz da palavra de Deus, que gera fé? Você está ouvindo a voz interior, e não uma voz interior para mudança, mas uma voz interior para aprisionamento? Ou você está ouvindo a voz de Deus? Mas se você está ouvindo a voz de Deus, é porque você está pronto para cumprir um propósito. Você está entendendo isso? Se Deus está falando com você, é para que você seja levantado para cumprir um propósito. E daí, queridos, muitas vezes, e agora a gente vai entrar porque o nosso propósito aqui é renúncia e pauta, né? Muitas vezes a gente está frustrado, decepcionado, em crise, mas o ambiente onde a gente está inserido é um ambiente que gera morte. Estou na igreja, mas só anda com os irmãos pereba. Só anda com os irmãos doentes. Só anda com as pessoas que falam mal dos líderes. Só anda com as pessoas que falam mal da nação. Esse ambiente da voz que você está ouvindo está formando algo em você. Está formando uma identidade dentro de você. Está estabelecendo uma estrutura dentro de você. Então hoje, mais um dia de propósito, o dia é, Senhor, eu quero me arrepender por ter deixado vozes erradas entrarem dentro de mim. Limpa os meus ouvidos, circuncida os meus ouvidos, arranca a sujeira de dentro de mim. Aquilo que já entrou pelo ouvir, Senhor, que seja arrancado pela raiz. Aquilo que entrou e gerou pecado,
aquilo que entrou e gerou feridas, aquilo que entrou e gerou traumas, medos, dores, falências, arranca de dentro de mim. Me perdoa, porque aquilo que entrou encontrou assento no meu coração. Eu não guardei o meu coração. Alguém falou alguma coisa e eu deixei aquilo me machucar, eu deixei aquilo me ferir, eu não me guardei. Que você ouça hoje, dentro dessa estrutura, olhe o que está errado, para que no próximo passo você consiga ouvir o Senhor falando: "Ei, tem um projeto para a terra." Queridos, o Senhor estava falando. E Isaías ouviu e falou: "Opa, tô nessa." Que esse seja o nosso próximo passo. Escutar o Senhor falando: "Opa, tem um projeto para a terra. Tem um projeto para o Brasil. Tem um projeto aí para a cidade que você mora." Cadê? Qual é o nome da cidade que você mora? Tem um projeto. Eu tô ouvindo. Nossa, queridos, me deu crise de tosse. Eu ainda tô passando por uma cura de um resfriado. Eu tô ouvindo um som que fala acerca da minha cidade, do meu estado. E o Senhor procurando alguém, e eu tô: "Opa, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu tô no processo, eu não tô pronta, eu não sei fazer, mas eu sei que com o Senhor eu posso todas as coisas. No Senhor eu posso todas as coisas." Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que os seus ouvidos sejam limpos e que nós possamos, de uma forma poderosa, ouvir o som que está vindo do Pai, nos alinhando, nos capacitando, nos direcionando, para que o reino de Deus continue avançando. Nós continuaremos avançando, queridos. Eu tenho falado muito sobre isso. A gente fala sobre a volta de Jesus, e a volta de Jesus não é para nos deixar na zona de tranquilidade e falar: "Ah, tô de boa." Cuidado, pode acabar o azeite e não dá tempo de comprar. Jesus está vindo buscar uma noiva posicionada com azeite, com vestes, com luz, acordada, vigilante. E nós continuaremos avançando o reino, para a honra e para a glória do Senhor. Nós continuaremos caminhando, santificando, limpando, aguardando até que Ele venha. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A gente volta amanhã em nome de Jesus. Shalom, shalom.